E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar aí sobre as principais fases na etapa de desenvolvimento de produtos. Agora que você já sabe aí basicamente quais são os tipos de desafios que a gente enfrenta em desenvolvimento de produtos, é, quais são meio que as palavras-chave, né, que existem dentro do meio, a gente vai estar vendo quais são as principais fases de desenvolvimento de produtos no geral. E para começar, a gente vai estar vendo, primeiramente, a etapa de planejamento como um todo. A etapa de planejamento, basicamente, ela serve para a gente entender quais são as oportunidades de mercados, tanto interna quanto externas que existem, entender quais são nossos objetivos de negócios e desenvolver e entender qual tipo de produto a gente quer desenvolver. Então, basicamente, é basicamente isso. A etapa de planejamento, a gente tem que entender o que nós vamos desenvolver, como nós vamos desenvolver, se dá para a gente desenvolver, basicamente entendendo quais são, que capacidades nós temos internas e que oportunidades, né, externas o mercado nos oferece. Na etapa de desenvolvimento, né, só voltando um pouquinho antes, na etapa de planejamento, a gente geralmente usa análise SWOT, que é uma sigla em inglês, mas que basicamente significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né, para analisar no geral como que funciona essa etapa de planejamento como um todo. Quando a gente vai para a etapa de desenvolvimento do conceito, a gente basicamente quer entender quais são as necessidades do usuário, entender quais são as principais ferramentas e funções que o nosso produto tem que ter para atender essas necessidades desse usuário. E é nessa etapa que a gente entende quais são os principais ingredientes no geral que a gente precisa como um todo. E a gente usa muito aí o que chama de storyboard, né, para nessa etapa de desenvolvimento de, de conceito como um todo. Que é basicamente o storyboard, eu vou falar melhor depois, mas é basicamente descrever qual é a interação do usuário com aquilo, com aquele produto que a gente vai estar desenvolvendo. Depois disso, a gente tem, né, a gente já fez o planejamento, a gente já tem meio que o conceito desenvolvido do que a gente quer fazer, a gente tem que ir para o nível de desenvolvimento do sistema, né, o design do sistema como um todo. É nessa etapa que a gente vai fazer, né, é, a arquitetura do produto como um todo, a gente vai entender quais são as interfaces gerais que esse produto vai ter e vai definir ali os principais requisitos. A gente vai ver muito um termo que é chamado de ADG, que agora eu não me lembro muito bem exatamente o que significa, mas é basicamente ele vai dizer as relações que determinados componentes têm um com os outros. Então a gente vai usar isso justamente para definir ali os nossos principais requisitos iniciais. Não só isso, né? A gente também vai passar depois, né? Depois a gente fazer essa etapa de desenvolvimento do sistema como um todo, a gente vai passar a fazer uma etapa em detalhe, que aí basicamente é fazer geometria, fazer CAD, entender tolerâncias, quais materiais vai usar, é, se é manufaturável, se tem um custo, se dá para produzir, né? Como que a gente vai fazer para juntar essas peças juntas, enfim. E aí, né, nessa etapa de detalhamento também, que a gente faz um tipo de otimização, né? A gente geralmente usa otimização numérica, que é basicamente um processo iterativo, né? Que a gente usa para entender quais são os limites do nosso produto, né? As peças que a gente vai desenvolver do nosso produto no geral. Então, a gente geralmente usa essa otimização numérica. Depois que você já fez todo o planejamento, você já tem o seu conceito desenvolvido, você já tem a ideia geral do sistema feita, já fez os designs de todos os produtos, você passa para fazer os testes, né? Porque você meio que já fez tudo. E aí, quando você está fazendo esses testes, você pode realizar tanto um teste de performance ou de homologação, por exemplo, para um carro, né? O teste de performance seria ver quanto tempo ele demora para acelerar de 0 a 100, ou então, né, teste, um crash test, né, um teste de batida para ver se ele é um carro seguro, né? Seria um caso de teste de homologação no geral. E aí depois, né, uma vez que você já fez o teste de refinamento, você manda para produção, se aprovado, obviamente, né? Então, no geral, a gente pode pegar e colocar essas 6 etapas, né, que eu descrevi, né, planejamento, conceito, desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de detalhes, teste e produção, né, a gente pode colocar elas em reduzir né, o espaço delas para colocar primeiro o planejamento como quando a gente tem um espaço design ainda não bem estruturado, né,
Então, a gente ainda não tem muitos bem requisitos muito claros, o que nós vamos usar, claro, né? Não tem nada certo ainda, né? Aí depois, né, quando você está fazendo a etapa de desenvolvimento do conceito, desenvolvimento do sistema, você já sabe, né, mais ou menos quais são os requisitos que o seu sistema tem que ter, só que né, os ingredientes, os materiais ainda não são muito claros, né? E os requisitos dos seus subsistemas, né, ainda não são não estão muito bem determinados também, né? E os valores muito menos. Quando você passa para a etapa de detalhe e teste, aí sim você já tem materiais certos, você já sabe o produto que você vai estar utilizando, você já sabe é, quais são os requisitos muito bem, quais são os requisitos dos seus subsistemas também, e você ainda está você tá ali fazendo os processos de iteração dos valores, né? As otimizações numéricas, testando, ver se tal valor é aprovado em tal teste, e a partir do momento que você é, passa né, para a produção, significa que você já resolveu tudo, né? Então a gente tem nessas 6 etapas, a gente pode reduzir ela em espaço de design não estruturado, espaço semi-estruturado, espaço estruturado. E aí, né, a gente, né, só para finalizar aqui essa parte de introdução ao desenvolvimento de produtos, né, os métodos eles são bons porque eles ajudam a gente a resolver problemas gerais para soluções, né? E eles meio que funcionam como um checklist para não esquecer nada importante no meio de um processo de desenvolvimento no geral. Não só isso, né? Eles também ajudam, de certa forma, a flexibilizar, né? E entender quando que é o momento de estar conversando ou contribuindo com o time, né? Eles ajudam nisso. E não só isso, né? Mas eles também são um processo que exige uma certa documentação, né? Então, sempre que você está seguindo um determinado método, né? Ele já é um bom guia para você iniciar uma documentação e entender como uma próxima pessoa pode pegar esse projeto e entender o que você fez, né? Se você segue um método, você já tem ela já tem um norte de onde partir, e se você documenta tudo, obviamente, fica muito mais fácil. Então, né, com isso a gente encerra aqui esse vídeo de introdução, a gente passou aí pelas principais etapas de desenvolvimento de um produto no geral, que são planejamento, desenvolvimento de conceito, desenvolvimento do sistema, desenvolvimento em detalhe, teste e refinamento, e enfim, né, a produção. Falamos um pouquinho sobre cada uma, as características de cada uma, e demos alguns exemplos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal e fui!